Boa tarde. Hoje nós vamos estudar o tema de sistema nervoso, que se divide em sistema nervoso central e periférico. Pessoal, quando a gente estuda o sistema nervoso, a gente tem que imaginar como foi formado essa subdivisão. Então, nós temos aqui, na vesícula embrionária, ela vai tendo o processo de encefalização, né? Tem uma centralização de todo esse sistema nervoso na notocorda, né? E ela vai formando vesículas. Então, que a gente chama de vesículas encefálicas. E essas vesículas, elas se subdividem a partir do momento que vai desenvolvendo a organogênese aí nesse embrião e depois nesse feto. Então, nós temos aí um processo mais cranial, que é o telencéfalo. Depois, ele se divide aí no diencéfalo, conforme vocês estão vendo no slide. Então, telencéfalo e diencéfalo vai formar o que a gente chama de encéfalo. A gente tem aqui o mesencéfalo, que já forma o tronco encefálico, juntamente com o metencéfalo e mielencéfalo. Então, o mesencéfalo vai formar o mesencéfalo mesmo, que acaba permanecendo esse mesmo nome aqui no tronco encefálico. Aí aqui, o metencéfalo se divide aqui em ponte e cerebelo, então ponte faz parte do tronco encefálico, e o mielencéfalo se transforma no bulbo. Todos esses componentes estão protegidos pela caixa craniana. A seguir, a gente tem a medula espinal, que vai projetando, né? Na verdade, ela está protegida pelo conjunto de ossos da coluna vertebral. Então, a medula espinal ela fica protegida no arcabouço ósseo também, só que nesse caso aqui é chamado de a medula espinal. A coluna vertebral, desculpa. Olha que bacana essa imagem, deixa eu colocar ela no maior aumento. Vocês têm aqui o conjunto, né, desse encéfalo protegido pela caixa craniana, juntamente com o tronco encefálico e cerebelo. Saiu da caixa craniana pelo forame magno, ele já continua aqui na coluna vertebral como medula espinal. Veja que tem essa parte cinza aqui, mas em volta, né, da massa encefálica, em volta da coluna vertebral, aqui ó, entre esses espaços, que a gente chama de ventrículos, nós temos ventrículos laterais, terceiro ventrículo e aqui o quarto ventrículo. Então, esses espaços são preenchidos por um líquido, que a gente chama de líquor. O líquor tem essa função de proteger de choque mecânico. Então, é um líquido mesmo, uma constituição muito parecida com o do soro sanguíneo, e ela amortece muito o impacto. Tá? Então, ela é produzida nesses ventrículos e ela constantemente esse líquor está sendo renovado. Então, em laboratório também é possível a gente examinar o líquor, né? Faz a coleta. Essa coleta tem que ser em espaços ali na coluna vertebral, entre uma vértebra e outra. Então, pode ser na região aqui do atlas, né, com o forame magno, esse espaço aqui do crânio com o atlas, pode ser na região lombo sacral também. Então, são espaços que são escolhidos para a coleta desse material. Observem nesse quadro da organização geral do sistema nervoso que a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, ele é dividido, olha, encéfalo e medula espinal. Tudo está centralizado no arcabouço, ou seja, num espaço ósseo, crânio e coluna vertebral. Então, esse encéfalo, olha, ele é dividido no cérebro, que é a divisão do diencéfalo e telencéfalo,
no cerebelo e no tronco encefálico. O tronco encefálico é o mesencéfalo, a ponte é bulbo. O bulbo também é chamado de medula oblonga ou medula oblongata, depende do livro onde vocês estudarem. Então, veja que o encéfalo está dentro do crânio e a medula espinal dentro da coluna vertebral. Já a periferia desse sistema, pessoal, vocês têm que imaginar que ele está saindo da proteção óssea, ele está indo para a periferia do corpo, ele está centralizado nessa medula espinal e nessa caixa craniana e precisa sair desse espaço para coletar informação do meio ambiente e também para mandar a resposta para esse corpo agir. Tá? Então, a gente tem aqui receptores que estão localizados estrategicamente nesse corpo, que seja em pele, né, que seja em órgãos, né, que sejam vasos sanguíneos. Então, eles são localizados nesses espaços, nessas regiões, para coletar informações e mandar para o sistema nervoso central processar essa informação. E a resposta que esse sistema nervoso central dá, que pode ser a nível de caixa craniana, onde a gente tem aqui o próprio cérebro, ou a medula, o cerebelo também, processando essa informação e dando uma resposta, como pode ser só na nível de medula espinal mesmo. Então, a informação chega lá, vamos supor, né? Dá um beliscão aqui no dorso da mão. E aí, esse beliscão, a informação chega na coluna vertebral e ali a medula mesmo espinal processa a informação e manda a resposta. Quando essa resposta fica a nível de medula espinal, a gente chama isso de arco reflexo simples. Tá? Então, a informação chegou no sistema nervoso central de medula mesmo e retornou para o nervo, né? A fibra nervosa corre no nervo e aí ela foi simples. Ela não precisou subir para a caixa craniana, para ser processada em cérebro, por exemplo, ou em cerebelo. Veja bem, nessa imagem, nós temos aqui a caixa craniana ali no corte sagital de um bezerro. Então, dá para vocês observarem o espaço e a dura mater nessa região. Veja aqui toda essa camada, né, fina aqui. Deixa eu colocar no maior aumento para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó, toda essa, parece uma capa, né? Ela é a dura mater, recobrindo aqui o espaço onde fica o cérebro, na verdade o encéfalo todo, né? Tá vendo aqui, ó, o tronco encefálico e cerebelo, e aqui já é forame magno. Nessa outra imagem, vocês já observam claramente, olha, a dura mater, essa camada aqui, ó, bem fina, mas extremamente resistente. Já a nível de cerebelo, ela foi rompida. Agora vamos observar na medula espinal. Olha que linda essa imagem. A gente tem aqui esse envoltório externo, está extremamente em contato com o osso. É o que a gente chama de dura mater. O que está em contato íntimo aqui com a medula espinal, nós chamamos de pia mater. E entre a pia mater e a dura mater tem essa camada, parece uma teia, olha, conectando a pia mater na dura mater, que é a aracnoide. A aracnoide, pessoal, ela rompe muito quando a gente está trabalhando com a peça, porque ela vai cedendo, ela vai se soltando. Então, ela conecta mesmo, como se fosse uma teia, né, a dura mater com a pia mater. E é nesse espaço aí que corre aquele líquor que eu falei para vocês no início. Observem aqui, nessa imagem, vou colocar em maior aumento também, para vocês observarem. Primeiramente, vamos no corte sagital aqui mais amplo, só para vocês se situarem, esse espaço da caixa craniana, olha aqui, ó, o nariz, aqui é a região da boca,
e aqui laringe. A caixa craniana, olha o osso frontal aqui, e aqui parietal e aqui occipital. A base do crânio é o osso esfenoide, e aqui é mais rostralmente etimoide. Aqui nós temos o hemisfério cerebral esquerdo, aqui é a região do tálamo, e aqui já mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Esse espaço aqui já é o forame magno, por onde vai seguir, olha, a medula espinal. Agora vamos ver no maior aumento. O tálamo faz parte do diencéfalo e o cérebro aqui, ó, a parte do telencéfalo. Daí depois o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, forame magno. Então para lá já é medula espinal. Essa imagem também ela é bacana porque ela mostra numa vista ventral, olha, o tronco encefálico, mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Olha o cerebelo lá atrás, ó. O cerebelo é dorsal. Nessa região aqui fica a glândula hipófise, que nesse caso aqui ela acabou sendo cortada. É muito difícil tirar a peça com a glândula, porque ela fica protegida num espaço ósseo. Controla boa parte das funções vitais do nosso corpo, tá? Então a parte hormonal ela está muito relacionada com essa glândula hipófise. Ela, junto com o hipotálamo, são importantíssimos para manter o que a gente chama de homeostase, ou seja, a manutenção dos órgãos vitais funcionando, né? Então ele controla a sede, a fome, também desejo sexual, tudo isso tá o que é relacionado com a vida para manter esse corpo funcionando com saúde, a gente chama rigidez, né? Tá relacionado com os hormônios no hipotálamo com a hipófise. Aqui vocês têm, olha, foi retirado o hemisfério cerebral esquerdo, mas a gente tem aqui o direito. O tálamo, que eu falei para vocês, então são dois tálamos, o direito e o esquerdo. Conectando os dois, a gente tem aquela aderência intertalâmica, que eu mostrei em outra imagem. E já começa aqui mesencéfalo. O cerebelo, ele se apoia na ponte. Depois segue o bulbo. Em volta aqui, ó, do tálamo, nós temos um espaço. Esse espaço é o que a gente chama de terceiro ventrículo. Nessa imagem também dá para ver um outro espaço aqui, ó, que é o ventrículo lateral. Então são dois ventrículos laterais, um em cada hemisfério. O terceiro ventrículo que conecta os dois ventrículos laterais. Depois ele perfura aqui essa região do mesencéfalo e vai ficar aqui embaixo do cerebelo, que é o quarto ventrículo. Nesse espaço é aonde corre aquele líquor que eu falei, tá? Então, ele é produzido aí nessa região dos ventrículos e ele circula por todo o sistema nervoso central. Veja que encéfalo é igual telencéfalo e o diencéfalo. Só para reforçar, olha um corte transversal aqui do cérebro. A gente tem, na verdade, todo o encéfalo também, porque a gente tem cérebro com o seu córtex cerebral, tanto do hemisfério esquerdo como do hemisfério direito. E aqui a gente tem, ó, os dois tálamos, que já é a parte de encéfalo. Lembra que eu falei do hipotálamo? Então, esse aqui é tálamo, hipo é abaixo. Então, a região do hipotálamo é essa parte ventral aqui do tálamo, abaixo do tálamo, a região de hipotálamo. Tá? E tem naquela outra imagem que eu mostrei, tinha uma glândula também muito importante. Essa glândula, ela chama aqui, olha, pineal. A glândula pineal, ela está relacionada com o ciclo circadiano. É bem essa glândula aqui, olha, o tálamo, tá vendo? Então, entre os dois tálamos, a gente tem essa glândula pineal, que ela está relacionada com o controle
de liberação de melatonina e ela é relacionada com a luz. Então, por exemplo, em granjas de aves, ou com égua também, né, a gente faz esse controle para ela começar a ciclar. Essa imagem também é interessante porque vocês vão comparar aqui as regiões do cérebro e dos ossos que a gente viu na nossa aula de aparelho locomotor. Então, o nome dos lobos do encéfalo, do cérebro, é de acordo com o seu contato com o osso. Então, por exemplo, o lobo mais rostral que a gente tem é o lobo frontal, que está mais no teto parietal, o que está na região mais caudal, occipital. E o lateral aqui, ó, é o lobo temporal. Esses lobos têm uma função específica. Vou colocar aqui no maior aumento para vocês verem essa imagem. Então, por exemplo, o lobo occipital, ele está muito relacionado aqui com a área visual. Então, o globo ocular lá coleta a informação, né? E ela vai ser processada aqui no lobo occipital. Já aqui, numa área específica do lobo temporal, ela está relacionada com o processamento de som. Então, uma área auditiva. Essa área que está aqui, olha, de violeta, é uma área do lobo aqui frontal que ela está relacionada com o processamento de informação que os receptores coletaram do corpo, as sensações que o corpo coletou, que a pele coletou. E aí, a resposta motora é nessa parte tracejada em azul aqui. A informação da área somestésica que a gente chama, ela é processada aqui. Por exemplo, aquele beliscão que eu dei no dorso da mão, ele vem para essa região específica, que é onde é a mão, vai ser analisada, e aí a área motora encaminha outro neurônio, né? Vai fazer sinapse com a área motora. Essa área motora leva a resposta para o corpo. Lembra que eu falei? Vou puxar a mão para não continuar, né, a beliscar ali aquela região. É uma resposta. Como poderia também não fazer nada? Ou dar um chute? Não sei, né? Então, o processamento é que vai depender aí dessa análise no sistema nervoso central. Professora, sim. Tem gente que não tem resposta à dor. Como isso funciona? É porque essa pessoa, ela tem pouco receptor. Eu vou mostrar um slide aqui. Deixa eu já aproveitar a sua pergunta e passar para ele. Então, quando a gente observa essa imagem, é da pele. Então, você tem vários estímulos. Um dos estímulos aqui é uma agulha. Então, ele está cutucando, né, a pele ali. Então, está estimulando o receptor de dor, que é o que você tinha me perguntado. Nós chamamos esses receptores de dor de nociceptores. Ele é uma terminação nervosa livre. Deixa eu colocar ele em maior aumento aí para vocês verem. Tá vendo? Eles são pontos muito pequenos. E aqui continua o axônio desse neurônio. Vocês têm que ter clareza que o receptor é uma das extremidades do axônio. Aqui, ó, é outro receptor. Esse aqui é o de tato. Esse aqui é, também tato. Esse aqui já é o de pressão. O receptor de pressão, veja que ele é maior. E aqui a projeção continua aqui o axônio. Então, dependendo do frio, o jeito que ele é, o do calor, esses receptores vão mudando de forma devido à sua ação. Receptores muito pequenos e superficiais, como é o caso do nociceptor, ele é mais fácil de coletar informação.
não é verdade? Porque ele está muito superficial. Agora, o de pressão, você tem que apertar bem para você alcançar ele na pele. Você tem que imaginar as camadas da pele aí. A parte mais em cima não é epiderme, né? Aí depois você tem a hipoderme, que é a parte onde passa vasos sanguíneos, é onde vão estar esses receptores. O nosso receptor, ele atravessa a membrana basal e fica lá junto com as células do epitélio, na epiderme. Então, ele é muito mais eficiente para coletar essa informação. E é de propósito, porque a informação de dor quer dizer, é perigoso para a vida desse animal. Então, precisa tomar uma providência. Beleza. Dependendo do sistema que você faz de seleção dos animais, você pode selecionar animais que têm menos receptores de dor. É o caso, por exemplo, de raças específicas, como o próprio Pitbull. É um animal que ele foi desenhado, né, para luta, para ser forte. Então, ele tem muito mais resistência à dor. Mas por que a resistência dele? É porque ele tem pouco receptor, menos receptores do que, por exemplo, um outro animal. E isso também tem variação de indivíduo para indivíduo. Igual você me perguntou de pessoas, mesma coisa. Tem pessoas que demora a perceber que está, né, uma sensação de dor. Mas isso é extremamente perigoso, porque ele pode estar correndo muito perigo de vida. Qual é essa relação disso com o couro do animal? Você tem que imaginar que o couro, que é a pele, a diferença é que determinados animais, como por exemplo, o bovino, né, tem um espessamento muito maior da epiderme, tem muito mais camadas de queratina também, protegendo, por isso que é mais grossa. O equino já é mais fina a pele dele. A gente fala couro, né? Mas então, você tem que imaginar que essa pele, tudo é pele, ela tem receptores espalhados por toda ela, só que em determinadas regiões a gente tem mais um tipo do que outro de receptor. Se a gente for parar para pensar na pele da face, é uma região muito delicada. Por quê? A gente tem órgãos do sentido, a visão, o próprio olfato, né? A boca ali com a gustação, o órgão aqui, né, também de audição. Então, essa região de cabeça, região da face, ela é muito mapeada, de propósito, porque você tem vários órgãos dos sentidos aí também. E para proteger, né, essa região. Já a região do dorso aqui da cabeça, já o que seria na gente, nosso couro cabeludo, já não é tão mapeado. Dorso também, e ventre. Qual que é mais protegido, vocês acham? O ventre do abdômen, região da barriga ali do abdômen, ou a região do dorso, das costas, na região ali de lombo? Qual que vocês acham que tem mais receptor? É mais exposto, não é? Você acha que o dorso? Por exemplo, se alguém vir e dar um tapa nas suas costas, você sente mais ou se der um tapa na sua barriga? Na barriga? Barriga, Vamos imaginar por que tem tanto receptor assim, por exemplo, de dor na barriga, que a gente chama que abdômen, região Será do que é ventre. uma parte porque não tem as costelas ali, para ser uma parte aberta? Sensível, é perigoso, gente. Vocês imaginam se o animal foi morder ali, que é o que acontece no ataque, por exemplo, onça, por exemplo, ela tem preferência pela jugular, mas ela pode ir na região de abdômen. A ideia dela é rasgar mesmo o abdômen para a alça intestinal sair. Porque aí o animal, né, ela vai conseguir, questão de tempo ele vai morrer, né? Então ela vai conseguir o objetivo dela, de pegar aquela carcaça. Entende? Então a região de ventre, ela tem que ser mapeada por precaução, ela tem mais receptores. No animal fêmea, por exemplo, na vaca, essa região do ventre que a senhora fala é ainda mais protegida por causa que ela consegue gerar um animal? Então,
esse mapeamento, ele tem, igual eu falei, de região por causa da importância, ou por segurança, certo? Agora você tem que pensar também que tem variação de indivíduo para indivíduo, e igual você está sugerindo também, entre sexos. Porque realmente a fêmea vai gestar e o abdômen dela vai ampliar muito. A pele também estica, né? Então, provavelmente sim, mas também tem variação de indivíduo para indivíduo, né? Dentro da mesma raça, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Mas é importante que você já tenha esse olhar. Olha, dorso, ventre, face. Por exemplo, você vai cavalo. A gente arreia o cavalo, né, para colocar a sela. Então, ele não pode ter tanto receptor assim de dor nas costas, senão ele não ia suportar, né, o peso de uma pessoa, por exemplo, né? Então, essas coisas é importante para a gente analisar quando a gente for fazer o exame no animal, né? Tem a forma de você se aproximar dele para ver se está tudo bem, né? Então, eu gosto de explicar essa questão dos receptores e vocês ficarem pensando. Agora, voltando aqui para o assunto do neurônio, que isso que eu quero que vocês façam um raciocínio agora, e para isso eu vou voltar lá no slide. Eu quero que vocês tenham clareza que cada bolinha dessa, cada pontinho desse que eu chamei de receptor, é uma extremidade do neurônio. Então, ele vai ser, aqui ó, até foi a nossa primeira aula de tecidos básicos, até vou pedir para vocês retomarem lá a parte desse sistema nervoso. Nós temos aí 3 tipos básicos de células nervosas. As células que são receptoras, que são sensitivas, até coloquei aqui, ó, a classificação funcional é sensitivo ou aferente, que é a mesma coisa, são as células do tipo pseudonipolar e bipolar. Tá aqui as duas. Já as multipolares, elas são do tipo, a classificação funcional delas são motoras ou eferentes. Também são de associação. Associação que associa no arco que eu falei, né, o neurônio que coletou a informação aferente com um neurônio eferente. Então, a resposta já vai para o neurônio eferente para o movimento. Tá? Então, esses tipos de pensamento que eu quero que vocês façam. Então, por exemplo, nessa célula pseudonipolar aqui, deixa eu colocar ela em maior aumento, né? Você tem uma extremidade que está o receptor, por exemplo, nociceptor. A informação segue pelo axônio, ela tem esse estilo aqui, né? O gânglio sensitivo é onde fica o corpo celular dela, mas não tem sinapse. Essa informação segue e entra na medula espinal. Então, essa outra terminação aqui é onde vai ter a sinapse na área cinzenta que a gente chama. A área onde vai ter o processamento da informação no sistema nervoso central. Então, uma extremidade é para coletar informação e a outra extremidade é para sinapse. Tanto na pseudonipolar como na bipolar. Quando a gente está falando em resposta, eu estou falando uma multipolar, o que a gente tem? O corpo celular, ou pericário, que a gente chama, né, que é onde está o núcleo da célula aqui, é cheio de dendrito. Então, aqui vai ter a sinapse, ou seja, lembra o que o sistema nervoso central processou? Vem a informação, faz sinapse, aqui um outro neurônio, né, faz sinapse. Aquele, lembra o de associação, ou internuncial, depende do livro que vocês estudarem. Então, esse neurônio vem, faz sinapse aqui com os dendritos da célula multipolar. A informação segue pelo axônio e aí vai para uma placa motora. Placa motora porque a informação vai chegar ali na fibra muscular para ter um movimento, né? A resposta é contração de algum grupo muscular, que seja para fugir, que seja para contrair o braço, para contrair perna, enfim, mexer a cabeça.
Então, você vai ter ali a resposta. Entende? Então, vocês precisam compreender que o neurônio é só isso, ele transmite a informação. O processamento dessa informação é a nível do sistema nervoso central. Então, ele vai transmitir a coleta da informação que ele coletou do meio, que seja na pele, que seja no vaso sanguíneo para ver a pressão, que seja dentro do órgão para ver se ele esticou ou não, se ele encheu ou não, igual o estômago, o intestino, enfim. Ele coleta a informação, manda para a medula espinal, manda para o cérebro ou cerebelo, depende qual via que a gente está analisando. Ele processa e a resposta segue por um outro neurônio que é do tipo multipolar, tá vendo? Que ele é motor, tá? Então, vocês têm que ter essa clareza. Basicamente, né, o que é um nervo? Um tufo de axônio. Então, quando a gente pega... Deixa eu colocar aqui o desenho do nervo. Aqui, tá bem? Ele aqui. Quando você pega essa estrutura aí, você tem feixes de axônios. Aqui não tem corpo celular. Tá vendo? Cada tubinho desse é um axônio. Então, um feixe de axônios aqui, ele é envolvido pelo que a gente chama de perineuro. Cada axônio é envolvido pelo seu endoneuro. Esse axônio pode ter bainha de mielina ou não. O nervo tem vasos sanguíneos para irrigar e para drenar, mas não tem corpo celular aqui. Os corpos celulares dessas células, elas estão a nível de gânglio, se for fora do sistema nervoso central, ou está lá no H medular, na medula espinal, ou está no córtex cerebral, ou em núcleos da base no cérebro, sabe? Ele está em substância cinzenta. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que dá essa tonalidade cinza ou branca, né? É a substância, é a bainha de mielina. Então, a bainha de mielina tem muito lipídio, a composição dela. Então, ela tem uma tonalidade mais esbranquiçada, mais clara. Então, quando você pega a medula espinal, veja que ela tem no meio da medula parece um H, por isso que a gente fala H medular. Ela tem uma tonalidade diferente em volta. Então, ela é mais escura, o H medular. O que vocês pensam? O que corre do lado de fora do H medular? E o que tem dentro do H medular? Para dar essa tonalidade diferente. Para vocês responderem essa pergunta, vocês têm que olhar para a célula. Veja que a célula multipolar, ela tem, olha aqui, ó, a bainha de mielina aqui. Ela está no axônio. No corpo celular, nos dendritos, não tem a bainha de mielina. Mesma coisa aqui com a célula bipolar e a pseudonipolar. Essas duas são aferentes, sensitivas, e a multipolar é eferente, motora. Então, veja que a bainha de mielina não está onde tem núcleo, onde tem o corpo celular. O que vocês acham? Qual parte da célula que está dentro aí do H medular? Nessa parte cinza aqui. Por que ela é mais escura? Eu acho que é o corpo celular. O receptor, eu sei que não é. O receptor vai ficar em pele, vai ficar na parede do órgão. Não é. O receptor é a extremidade oposta. É a mais externa dela. Aí o axônio segue. Vocês vejam, tanto que essa célula é comprida. Ó, do dorso da mão. Que eu dei o beliscão, o receptor de dor não fica aqui na epiderme, no receptor, então ele vai seguir pelo nervo, por exemplo, nervo radial, vai entrar aqui no plexo braquial, vai entrar lá na medula espinal. E aí, vai fazer, é uma célula do tipo pseudonipolar, concorda? Então, vocês estão vendo aqui, ó essa azul, a setinha subindo, ó. Não tem aqui gânglio da raiz dorsal?
Esse gânglio aqui é onde fica o corpo celular daquela célula do tipo pseudonipolar, que é o neurônio que tem receptor. É o neurônio que coleta informação de dor, de calor, de pressão, de frio. Só que cada receptor tem o seu próprio axônio. Então, quando eu belisquei aqui, eu estimulei receptor de dor, ele tem o seu próprio axônio e faz todo esse trajeto. Provavelmente eu também estimulei o receptor de pressão, porque foi um beliscão forte, eu apertei bastante. Então, esse receptor de pressão, outro neurônio, mas corre no mesmo nervo. Entendeu? Mesmo sentido, só que é outro neurônio. Mesma coisa, também do tipo pseudonipolar. O núcleo desta célula fica nesse gânglio da raiz dorsal, que a gente também chama de gânglio sensitivo. É um gânglio, pessoal, que está fora do sistema nervoso central. Ele não está dentro da medula espinal. Mas aí o axônio segue, levando a informação tranquilo, de boa, da dor, por exemplo, da pressão, são neurônios diferentes, mas faz o mesmo trajeto. E aí vai fazer a sinapse no corpo celular de outro neurônio, que vai estar aqui no H-medular. Lembra o tal do interneurônio? O interneurônio vai estar aqui. O interneurônio é um neurônio que não tem bainha de mielina, por exemplo. E aí ele manda a informação que ele processou para o outro neurônio, que está representado de vermelho. Esse neurônio já é do tipo multipolar. Lembra? Tem os dendritos, corpo celular. O corpo celular dele está aí dentro do H-medular. E o seu axônio segue. Tá, olha lá, ele seguindo, sai pelo forame intervertebral. Lembra que isso aqui tudo está dentro de um osso da coluna vertebral? Olha, tudo isso aqui são nervos, ó. Então aqui tem fibra tanto aferente como fibra eferente no mesmo nervo. Ó, cada nervo desse é cheio de fibras nervosas, tanto sensitiva como motora. Tipo o nervo radial, ele tem fibras sensitivas e fibras motoras. Então a gente tem lá dentro do osso, o que é osso? Né? O corpo vertebral e o processo espinhoso e transverso. Então lá dentro, medula espinal. Lembra que tem a dura mater fechando tudo aqui, beleza. Então, o H-medular, que é onde fica o corpo celular. Aqui está o nervo. O nervo, vem a fibra sensitiva, que é do tipo pseudonipolar. Seu corpo celular fica aqui, ó, no gânglio sensitivo. Segue o axônio para formação. E aí ela vai ser processada aonde tem outro neurônio. Vai fazer uma sinapse aqui. Tá? Pessoal, e essa parte de fora do H-medular? A parte de fora do H-medular, ela é cheia de axônios, mas elas estão levando fibras para a cabeça, para o cérebro, para o cerebelo, tá? Então, ela tem, fora do H-medular, vários tufos também de axônios. A mesma ideia lá do nervo. Tanto a nível de nervo, como a nível de medula espinal, trajetos, levando informação e trazendo respostas. Aonde tem esses tufos de axônio, pessoal, não tem corpo celular. Porque vocês imaginam, se ficasse tendo sinapse no meio desse tanto de axônio, ia começar a dar curto-circuito, né? Então não pode. Tá certo? Aonde que vai ter sinapse? A nível de medula espinal, na parte interna, que é o H-medular. E a nível de cérebro, vai ser no córtex cerebral. A parte mais externa é o córtex cerebral. A parte interna, aqui no cerebelo tá legal de ver, ó. Vocês observam que o cerebelo não tem uma parte mais escura externamente, mais clara internamente? Aqui é invertido. Aqui os corpos celulares das células ficam na parte externa do órgão. Mesma coisa com o cérebro. Então, você tem os axônios levando a informação na parte branca
processa nessa parte externa e vem com a resposta também na parte branca. Porque a parte branca é onde você tem essa tonalidade devido à concentração de bainha de mielina, que dá essa coloração mais clara para o tecido nervoso, tá bom? Da mesma ideia, só que na medula espinal, o processamento é a nível do H medular, parte interna. E aqui a nível de cérebro e cerebelo, o processamento é a nível externo do órgão, tá? Ali no cérebro, na região do tálamo e cérebro, nós temos substâncias cinzentas mergulhadas no meio dessa parte branca, que a gente chama núcleos da base, sabe? São ilhas. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas só para vocês saberem que também existem sinapses em determinados locais específicos ali do cérebro. Não é só na parte externa do córtex cerebral, tá? É só a nível de curiosidade. Com relação à medula espinal, a parte interna é o H medular. Se vocês observarem nessa imagem aqui da esquerda, deixa eu colocar ela maior, tá bem clarinho, né? Aqui é o H medular, que é a substância cinzenta, e a parte da substância branca aqui externamente. Vocês têm que imaginar que o nervo, quando ele chega, aqui está o nervo, ele chega aqui na medula espinal, ele vem pela raiz dorsal. É o neurônio sensitivo, né? Então, aqui dentro do nervo tem vários neurônios. Então, a gente está tratando daquele que coletou informação sensorial, tipo o beliscão lá no dorso da mão. Então, ele chega, o seu corpo celular fica aqui no gânglio sensitivo, o gânglio espinal, que é a mesma coisa, segue o axônio. Aí ele tem duas possibilidades. Ou ele segue na substância branca aqui externamente e vai para o cérebro, ou ele faz uma sinapse aqui no H medular com outro neurônio. Se ele faz uma sinapse aqui no corpo, no H medular, é o que a gente chama de arco simples. Porque esse outro neurônio que vai estar aqui, ele chama interneurônio, ele já manda, processa rapidinho a informação e já manda a resposta para o neurônio eferente que fica ventral, neurônio motor. Então, na raiz ventral correm só fibras motoras. Aí elas se encontram aqui, ó, no nervo. Tá vendo? Então, o nervo, ele carrega tanto informações sensoriais, que vêm desse corpo externamente, né? Como leva as respostas aqui, que são motoras. Então, a gente tem nervos que vai... Ele é mensageiro, então, né? O nervo é só para carregar. Ele carrega as informações que foram coletadas de sensação e leva a resposta que foi processada do sistema nervoso central. Ou a nível de medula, ou a nível de cérebro, cerebelo ou tronco cefálico. Então, o nervo é só transporte. Né? É o que a gente enxerga, né? De secação, quando a gente faz, por exemplo, corte cárneo, né? Você vê lá o nervo junto com o vaso sanguíneo, enfim, né? Ele só transporta só axônio, só tem axônio ali. Axônio serve para transportar, né? Informação. Ou a informação coleta ou a resposta motora, tá certo? Então, tenham clareza disso. Aí, quando esse nervo, por exemplo, chega lá no músculo, aí ele leva a resposta, né, para uma contração, por exemplo, tá? Beleza. Então, o nervo, ele tem um território. Isso tem que estar claro para vocês também. Ele, por exemplo, lembra do beliscão aqui? Então, ele vai seguir ali, por exemplo, pelo nervo radial. Né? Por exemplo, poderia ser um beliscão ali na região da coxa. Aí ele vai seguir pelo nervo femoral, que aí ele vai alcançar o nervo isquiático, que ele vai para a região lombar, entende? Então, ele tem um território de atuação, tanto coletando informação como levando resposta. Por quê? Dentro do nervo tem fibras aferentes e fibras eferentes. Tá bom? Então, aí já é um grande passo.
Entenderam a parte do H medular, que é onde tem corpo celular, onde tem processamento. Se não fizer sinapse no H medular, ele segue ali o trajeto na substância branca e vai parar lá no tronco encefálico, no cerebelo, no cérebro, com essa informação. Aí vai depender. Por exemplo, o beliscão na mão, ele vai ser processado a nível de córtex cerebral, naquela área somestésica que eu mostrei do cérebro, para análise se aquele beliscão realmente é muito grave, que precisa o corpo sair do lugar, porque pode ter uma lesão, enfim, né? Ou não. Assim, foi uma brincadeira de mau gosto, mas não vai acontecer, então não vou nem sair do lugar, vou ficar aqui mesmo, certo? Então, essa decisão ela é tomada a nível de córtex cerebral. Entende? Aí a resposta motora segue também com um tufo de axônio aqui nessa substância branca da medula espinal, certo? Acho que deu para ficar mais claro agora. Substância cinzenta tem corpo celular. Professora, corpo celular tem sinapse. então esse H medular ele só serve para fazer sinapse? Se você parar para pensar, isso é importantíssimo, porque você economiza muito tempo. A resposta é bem mais rápida do processamento aí no H medular. Porque se ficasse tudo concentrado a nível de cérebro, tudo aqui no crânio, imagina, até chegar a informação, processar, voltar. Então, esses processamentos em arco simples aqui na medula espinal resolve muitas coisas. E nem precisa acionar o cérebro, sabe? Como a dor é uma reação imediata, então é sinapse, professora, em vez de ir para o cérebro? Sim, faz a sinapse no arco simples, mas também ela segue e vai para o cérebro. A gente chama isso de via ascendente, né? Ela sobe, ascende para ser processada no cérebro. É muito comum acontecer as duas vias ao mesmo tempo. Só que o arco simples, a nível de H medular, é muito mais rápido. Sabe? Mas é muito comum ter os dois. Ou às vezes é tão simples, não precisa nem mandar para o cérebro, faz só o arco simples mesmo. Vocês têm que estar ligados que pode acontecer os dois. E aí vocês têm que ver que é assim, olha. Eu disse do beliscão, eu falei de receptor de dor, receptor de pressão, que eu vou estar estimulando, né? Mas e se eu encostar algo gelado? Eu vou estimular o receptor de pressão? O que vocês acham? Vamos supor que esse copo está trincando de gelo. Não vai estimular. Porque o receptor de pressão você tem que apertar. Só se eu vim com o copo apertar muito, né? Então, além do receptor de frio, eu vou estimular o receptor de pressão, né? E o de dor vai junto também, né? Então, você veja que você estimula vários receptores ao mesmo tempo. São vários neurônios estimulados ao mesmo tempo. Concorda comigo? Certo? Agora, se eu beliscar o receptor de frio, o receptor de calor, tá nem aí. Tipo assim, não é com ele. Ele não sabe nem o que está se passando, não interessa a ele. Tipo assim, eu só coleto informação de frio. Então pode estar caindo, destruindo todo o corpo, tá derretendo lá de calor, porque o receptor de frio não tá nem aí. Ele só coleta essa informação, entende? Então, aqui professora, então o nervo ele tem um conjunto de axônios de todos os tipos de neurônio, né? De receptores. E pode ativar vários ao mesmo tempo. Então, ele vai ter lá, por exemplo, o receptor de frio, ele tem o seu axônio. Ele vai para o H medular e também pode ir para o cérebro. O receptor de pressão também tem o seu próprio axônio. Sabe? Ele segue, sabe aquele gânglio sensitivo? A mesma coisa, ele é do tipo pseudonipolar. Todos os receptores estão conectados em neurônios do tipo pseudonipolar. Todos eles. Vai por aquela raiz dorsal. E aí lá, chegando à medula espinal, ele pode fazer arco simples no H medular ou seguir na substância branca e ir para
para o cérebro, por exemplo. Vou dar um outro exemplo. Professora, por que os neurônios só morrem? Não, já tem pesquisa falando que eles regeneram. Será? Já existe esse tipo de pesquisa. Interessante até, né? Eu achava que só morria. Eu nunca tinha visto nenhuma pesquisa sobre. Tanto é que se você tiver uma amputação, é muito interessante, né? Por exemplo, num acidente, né? E aí você vai lá, dá um exemplo, né? Corta um pedaço do dedo, aí você leva o dedo e aí faz a sutura, né? Conecta de novo. O nervo tem a tendência eles se conectam novamente. Muito interessante. Aí você volta a ter a sensação e também consegue responder, sabe? Porque o nervo conseguiu, ele colou novamente. Interessante, né? É possível. Ele tem sim uma capacidade de reconstrução. Agora você vê que fantástico, né? Que aquela fibra do receptor, porque o receptor continua lá nesse meu exemplo do dedo, né? Tá na pele. Como é que o axônio dele vai se conectar com outro axônio novamente do nervo que foi cortado no acidente? É que interessante. O corpo é fantástico, né? Porque precisa conectar, né, para continuar o impulso. E, por exemplo, quando a gente faz uma sedação, você faz uma anestesia local, a gente infiltra o anestésico naquela região, por exemplo, aqui no dedo, por exemplo, o receptor, ele não vai conseguir coletar a informação. Então, você não vai sentir a dor, mas é porque, né? Entende? Agora, se você fizer uma anestesia geral, né, aí já vai a nível de medula espinal, infiltro anestésico, ele vai atuar lá na região do tálamo. Aí a gente fala que é uma anestesia de dissociação, você dissocia o seu cérebro do seu corpo, é isso que é o termo dissociativo, significa que o receptor está coletando a informação, vai fazer um corte, né? Cortou ali a pele, o receptor coleta essa informação, está mandando, o neurônio aferente está mandando lá tanto para a medular como para o cérebro, só que quando chega ali no cérebro, o anestésico, né, que é a anestesia geral, ele não manda informação para o cérebro, ele fica parado ali, a nível de tálamo, sabe? Que o tálamo distribui e manda para o cérebro, então não tem outra sinapse, porque, né, faz uma outra sinapse para mandar informação. E aí pode cortar, que a pessoa, o animal não está sentindo dor, mas na verdade a informação foi coletada, ela só não foi repassada, entende? Muito interessante. Então, a ideia é que a informação não chegue no cérebro, de fato ela não chega. Né? Algumas drogas também fazem isso. Algumas, tanto lícitas como ilícitas, né? Tem algumas, aquelas de tarja preta, não é? Que são dissociativos, benzodiazepínicos, né? Fazem esse processo. Quando a gente fala nesse nervo espinal, vocês têm que imaginar que ele sai dessa caixa craniana, que sai dessa coluna vertebral. Então, os que saem da caixa craniana são nervos cranianos. Aqui, nos mamíferos que a gente estuda, são 12 pares de nervos cranianos. E os que saem da coluna vertebral são os nervos espinais. Dependendo do livro que você estuda, são nervos espinhais, a mesma coisa. Então, os nervos espinais, eles saem. O primeiro nervo espinal, ele sai da vértebra C1. Lembra que a vértebra C1 é o Atlas? Então, no corpo ali, no processo transverso do Atlas, tem um forame, por onde sai o nervo C1. Entre o Atlas e o C2, que é o axis, tem um forame intervertebral, onde sai o segundo nervo espinal, que é o C2. E assim por diante. Então, vocês estão vendo aí no desenho? Entre a vértebra C2 e a vértebra C3, sai o nervo C3.
Então, em cima eu escrevi de azul o número das vértebras e embaixo eu coloquei o nervo. Por que eu estou explicando dessa forma? Porque são 7 vértebras cervicais aqui nos mamíferos que a gente estuda e são 8 nervos cervicais, tá bom? Beleza. Veja no desenho que o nervo C6, C7, C8, T1, T2 se juntam. Eles se unem para formar um plexo. A gente chama de plexo braquial, porque a ideia é inervar o território do membro torácico. Ele precisa inervar essa região, tá? Então, eles acabam se juntando, formando um plexo e se dividindo novamente para dar a volta no membro torácico, e também isso acontece no membro pélvico, e ter os seus territórios de ação, tanto de coleta de informação como de ação motora. Observem esse cachorro, eu gosto muito desse desenho. Ele tem faixas de território da ação do nervo. Tá vendo aqui? C1 é onde o nervo C1, o território dele é só aqui atrás da orelha. C2 também. O C3 já é uma cintura que faz aqui no início do pescoço. É o território de ação, tanto de coleta, como de informação, como de resposta do nervo C3. Os axônios que correm no nervo C3 coletam informação nessa região do pescoço e também mandam respostas para essa região do pescoço, entendem? C4 ou C5, tá vendo que o C5 já começa a descer para membro torácico? Ou C7? Ó, vem aqui para o dorso da mão. Lembra o beliscão que eu dei no dorso da mão? Ele vai correr aqui e vai parar lá no nervo C7. Ao C8 já é mais na lateral do membro. Tá certo? Ao T1, região caudal aqui, ó, do antebraço. Tá? Então, veja que quando chega no tronco é mais simples, né? São cintas de atuação desse nervo. Olha o L1 aqui, L3, tá vendo? Ó? L4, L5, S1, eles já vão se juntando para formar o plexo lombosacral, que vai para membro pélvico. Você tem um cilindro que é o tronco, mas você tem apensado a ele os membros torácicos e membros pélvicos. Eles também precisam de nervos nessa região. Tá? E quando forma o embrião, você observa lá, né, a coluna vertebral dele é cheio de gominhos, né? Cada gominho daquele vai vir o nervo craniano e os nervos espinais, que tem o seu território. Falando nisso, e os nervos cranianos, eles têm um arranjo diferente, porque eles estão relacionados aí com os órgãos, muitos com os órgãos dos sentidos. Então, nós temos 12 pares que eu falei. Geralmente a gente usa o algarismo romano. O primeiro par é o nervo olfatório, ele só coleta informação de odor, só o cheiro, então ele fica só aqui a nível de nariz. O segundo par, que é o nervo óptico, se vocês forem olhar aí, né, ele é um nervo muito espesso também. O primeiro par, ele é enorme. O primeiro par, ó, tanto que ele é espesso. O segundo par está até cortado aqui, ó, também é espesso, que coleta a informação ali do globo ocular. Também só coleta informação sensorial. Ele não leva a resposta motora. Por que eu estou falando isso? Todo nervo espinal que sai da coluna vertebral, todos eles são mistos. Eles levam a informação, coleta da informação sensorial e traz a resposta. Todos eles. Já os nervos cranianos, não. Tem alguns que só coletam informação sensorial, tem outros que só mandam a resposta motora e tem outros que são mistos. Então, eu uso cores diferentes. A azul aqui só coleta informação sensorial. Por que isso, pessoal?
é muito sofisticado essa coleta de informação. Vocês imaginam, coletar informação de odor, né? Então esse nervo ele teve que se especializar só nessa coleta de informação. Coleta de informação de visão ali na retina dos côndilos dos bastonetes, imagina tanto que isso não é complexo. Tá? Então ele acaba ficando só com essa função mesmo. O 8º par, que é relacionado com o vestíbulo coclear, está relacionado com a audição e com o equilíbrio que é aqui na orelha. Também é bem complexo. Então, eles só fazem coleta de informação sensorial, só isso. Os vermelhos eu coloquei que já são motoras. Então, por exemplo, olho. O olho, pessoal, ele tem todo um movimento. Ele gira a musculatura para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, não é verdade? Então, para isso, né, você tem nervos que fazem só a contração do músculo para girar. Então, só para puxar esses músculos, para fazer um movimento de rotação, de movimento desse globo ocular, tá certo? Então, a gente tem aqui o 3º par, que é o oculomotor, o 4º, que é o troclear, e o 6º, que é o abducente, só para movimentação do globo ocular. Certo? Então, ele é só motor, puramente. Ele não faz mais nada da vida dele, ele só movimenta aqueles músculos específicos do globo ocular. Tá? Beleza. Então, nós temos também outros nervos. Eu não quero que vocês fiquem decorando isso, só para vocês compreenderem como que é a organização a nível de cabeça, tá? Eu tenho ali um outro nervo muito importante, que é o trigêmeo. O trigêmeo, o nome já diz, 3. Então, ele tem ramo que vai para o olho, ele tem ramo, eu até gosto de fazer assim, ó, ramo que vai para o olho, ramo que vai para a maxila e ramo que vai para a mandíbula. Então, o ramo que vai para a maxila, pessoal, vai inervar essa região de dente, tudo aqui da maxila. E o que vai para a mandíbula, os dentes aqui da mandíbula, por exemplo. E também acaba, ele sai também pelos forames e inerva também essa região da face, tá? Então, o trigêmeo, ele tem fibras que coletam informação sensorial, né? Então, eles são aferentes. E o nervo maxilar, mandibular, ele também tem fibra eferente. Os outros só tem aferente, só sensação, tá? Beleza. O 7º par, que é o facial, ele controla a musculatura da mímica. Lembra que a gente estudou na aula passada a musculatura da cabeça, nem da face? Então, ele é importante para essa movimentação da face. Por isso o nome, né? Facial. Então, ele coleta informação sensorial e manda a resposta eferente. Ele é um nervo misto. Ele movimenta essa musculatura. E existem outros, igual o glossofaríngeo, ele vai para a região de língua, glosso é relacionado com língua e faringe. O vago, que é importantíssimo, vou falar dele agora, em sistema nervoso autônomo, ele está relacionado com a parte de sistema parasimpático, mas ele também coleta informações aferentes ali na região de língua, tá? E na região de vísceras também ele coleta informações sensoriais de como estão esses órgãos. Por exemplo, se o órgão está estirado, o estômago encheu, né? Dilatou. Ele coleta essa informação e manda para o sistema nervoso central. E ele manda a resposta também. Vou falar de sistema nervoso autônomo daqui a pouco. O 11º par, que é o acessório, ele está relacionado com a parte eferente, visceral, e o hipoglosso, que é o número 12, ele também está relacionado com a eferência.
tanto o nono, décimo, 11º está relacionado com faringe, tá? Então, acaba que os nervos cranianos eles se organizam de uma forma diferente do que os nervos espinais, porque é um espaço menor e você tem movimentos muito complexos. O próprio movimento de mímica, né, da face, da mastigação, imagina, para movimentar, lembra o músculo masseter, o músculo que a gente estudou, né, bucinador, todos aqueles que promovem a aproximação de maxila com mandíbula, toda a parte de inervação ali de língua, movimentação de língua é loucura, pessoal, né? Igual a musculatura dos músculos do olho, né, que faz giro para todo lado, a língua também. Por exemplo, até hoje nos conseguiu fazer robô que imita esse movimento de globo ocular e de língua que o ser humano faz, que os animais fazem, tá? De tão complexo que é. Então, você tem um arranjo dos nervos específicos para a movimentação de cada estímulo, para cada sentido da fibra muscular. Você não tem um nervo que manda a resposta motora para todos os músculos que formam a língua se movimentar, não. Você tem para cada tipo de fibra muscular. Porque é complexo, né, esse movimento. Existe uma outra subdivisão, que é o sistema nervoso autônomo. Se a gente pega aqui esse quadro, vocês observem que nós temos aqui as fibras sensitivas, que coletam informação do meio externo desse corpo, né? Ele pode ser, eu falo meio externo, mas ele pode ser tanto da pele, né? Que a gente chama de esterocepção, a parte exterior, que é aquela receptor de dor, de pressão, de temperatura, tato, o tal da propriocepção. Pessoal, esse da propriocepção, ele está relacionado com o corpo, postura do corpo. Por exemplo, vocês estão aqui me assistindo já tem um tempo. Vocês já estão se mexendo na cadeira, né? Muda de posição porque incomoda, né? Aí o corpo mesmo manda essa informação, só que é de cerebelo. Propriocepção o cerebelo é que fica comandando. São movimentos involuntários, não é? Você se mexe na cadeira, mas não é porque você quis se mexer, não, porque simplesmente você se mexeu, tá? Então, o cerebelo, ele é responsável por essa mudança postural. Os receptores que vão coletar essa informação para o cerebelo, desse incômodo na posição que você está, ele fica localizado nas articulações e nos músculos, tá? Então, ele segue ali também pela medula espinal, na parte branca, né, no seu axônio, e vai ser processado no córtex cerebelar. E o cerebelo manda a resposta, a mesma coisa, e faz a mudança da posição, tá? O primeiro movimento que esse corpo fez, por exemplo, de andar, de caminhar, os primeiros passos, quem faz define qual a força do movimento de cada músculo para caminhar é o cérebro. Depois que o animal já aprendeu o movimento, aí o cérebro terceiriza para o cerebelo. Então, o cerebelo fica responsável por mudança de postura, tá certo? Por isso que é tão importante o cerebelo. Beleza. Então, receptores de propriocepção está muito relacionado com o cerebelo. É claro que alguns vão para cérebro, né, e tal, mas grosseiramente falando, é cerebelo, que vai processar a informação, tá bom? A gente tem também fibras sensitivas, que está considerando aí nesse livro como especiais, que são dos órgãos dos sentidos, que eu já falei. Então, é considerado parte externa, parte somática, parte do corpo, a visão, a audição e o equilíbrio. E nós temos fibras sensoriais que são viscerais, ou seja, são os órgãos. Então, as gerais, a gente tem ali fibras que coletam informação de dor, de pressão, de distensão, que eu estava falando, víscera oca, né? Estômago, esôfago, intestinos. E nós temos as especiais que estão relacionadas com os órgãos dos sentidos, que é o olfato e gustação. Então, olfato e gustação é considerado órgão
parte interna. Beleza. Então, essas aí são coleta de informação, fibra sensitiva, fibra aferente. As fibras motoras também é a mesma coisa, ela pode estar relacionada com o movimento parte desse corpo, dessa somática, parte, né, externa, e com a parte de víscera, a parte interna. Quando a gente fala de somática, a musculatura, ele está falando aí, ó, estriada miotônica, porque ela é derivada dos arcos branquiais, quando está formando o embrião, né? Que é os músculos da mastigação, da face, da faringe e da laringe. Então, está relacionado com os nervos cranianos, do trigêmeo, facial, o glossofaríngeo e o vago, então, que fica relacionados aí com essa parte da cabeça, tá? Muito específico isso. Mas, e as viscerais? Eu estou rodeando tudo isso para falar para vocês que o sistema nervoso autônomo, ele é especificamente as fibras motoras viscerais gerais, tá? Que vai para a musculatura lisa, musculatura cardíaca e glândulas. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque o sistema nervoso autônomo está relacionado com órgãos, ou seja, vísceras, e ele está relacionado com o movimento desses órgãos, ou seja, para acelerar, ou que seja para retardar o movimento, por isso com a musculatura lisa. O coração, ele é um órgão também interno, mas ele tem uma musculatura especial, que é a estriada esquelética. Também quem atua nele, sistema nervoso autônomo. E as próprias glândulas, que se você for parar para pensar, a glândula para liberar a sua secreção, né, expulsar o conteúdo, ela também tem uma musculatura lisa ali para fazer a contração dela e torcer, espremer e liberar a secreção. Tá? É o que acontece com a glândula mamária, que é uma glândula sudorípara modificada, as próprias glândulas sudoríparas, que liberam suor, as glândulas sebáceas liberam sebo, elas precisam contrair. E quem manda essa informação para as glândulas? O sistema nervoso autônomo, tá bom? Especificamente o simpático, que vai fazer a contração. Pessoal, depende do livro, considera sistema nervoso autônomo, além da fibra motora visceral, também a fibra sensitiva visceral geral, tá? O próprio livro que a gente está adotando aqui, ele também considera sistema nervoso autônomo a coleta de informação. Só para vocês ficarem atentos a isso. Então, tem livro que não considera a coleta de informação sensorial como autônomo, só a parte de resposta. Observem esse quadro, ele tem aqui a ação do sistema simpático e parasimpático. Um, geralmente, é o oposto do outro. Lembra que eu falei que, por exemplo, glândula salivar, tá bem aqui. Ela, se for o sistema simpático, ele vai fazer com que essa glândula libere pouca secreção. E já se for parasimpático atuando, vai ser uma secreção abundante e bem ralinha, mais fluida. Tá? Se for no coração, o sistema simpático faz um aceleramento do batimento cardíaco, que a gente chama de taquicardia. Se for parasimpático, ele relaxa o coração, dá uma bradicardia. Com relação a brônquio, lá no pulmão, simpático dilata o brônquio e amplia o espaço ali para respiração. E se for parasimpático, ele diminui a luz ali do brônquio. Então, dependendo da medicação que você dá para o animal, né, você melhora o quadro dele ou você termina de matar ele, entende? Porque se o animal tiver com dificuldade de respiração e você aplica uma medicação para ele, que constringe, que aperta mais, que fecha mais a tubulação ali dos brônquios, aí que ele vai parar de respirar mesmo. Então, você tem que usar um broncodilatador, que tem um efeito simpático-mimético, vamos dizer assim, né? Esses xaropes mesmo faz isso, né? Ele amplia.
para dar aquela passagem de ar, dar um alívio ali nesse quadro, tá? Beleza, então, geralmente eles são antagônicos. E quem está atuando no sistema nervoso autônomo? Lembra lá do famoso hipotálamo? Então, o hipotálamo é a região que controla o sistema nervoso autônomo. Então, ela está bem aqui e vai atuar lá dentro da víscera. Então, o neurônio sai da região do hipotálamo, segue aqui no tronco encefálico. Aqui a gente tem um exemplo do nervo vago, 10º par, né? Ele leva a fibra para o órgão. Se eu estiver falando em sistema nervoso, no caso ali somático, né? Ele já vai sair ali do córtex cerebral, que é o que a gente falou no início da aula. O neurônio motor sai dessa área motora, segue pela medula espinal, pega o nervo e vai agir em determinado músculo, com a sua resposta. Então, tá vendo? São formas diferentes. Quem controla o sistema nervoso autônomo é o hipotálamo. E uma outra característica é que o sistema nervoso autônomo tem uma divisão em fibra pré-ganglionar e pós-ganglionar. Tá vendo essa bolinha azul? Ela está representando o gânglio. Então, essa fibra aqui, o nervo vago, por exemplo, ele tem uma fibra pré-ganglionar muito comprida, chega no gânglio visceral, faz uma sinapse e se transforma num neurônio pós-ganglionar e vai fazer a sua ação na víscera. Então, a fibra pós-ganglionar é curta no sistema parasimpático, que é esse exemplo aqui. Sistema nervoso autônomo dividido em simpático e parasimpático. Os gânglios viscerais, pessoal, não quero que vocês decorem isso também, só para vocês terem noção. Olha a quantidade de gânglios que existem no abdômen. Cada plexo desse tem os seus gânglios. Tá? E o nome é dado de acordo com a região onde ele está, o órgão que ele vai atuar. Então, toda cabeça e pescoço, no tórax, no abdômen, na pelve, você tem os seus plexos que têm os seus gânglios viscerais. Os plexos, ele tem tanto o sistema simpático como o sistema parasimpático e também as fibras que coletam informação aferente dessas vísceras. Tudo passa por esses gânglios. A inervação simpática, pessoal, ela sai da coluna vertebral. Então, nós temos aqui, lembra da medula espinal? Paralelamente ao corpo vertebral, a gente tem uma cadeia de gânglios, que a gente chama de gânglio simpático. Então, o gânglio simpático, ele corre da coluna vertebral torácica até a lombar. Então, são gânglios do tronco simpático. Já o parasimpático, lembra que eu falei do par 10 ao nervo vago? Ele corre internamente, ele sai lá do tronco cerebral, né, do tronco ali da região do bulbo, nervo espinal 10, sai da cabeça, segue ali pelo pescoço, junto com o esôfago e a traqueia, né, e vai até entrar no tórax. Aí ele manda ramo para o coração, pro pulmão, para o estômago, fígado, base, tá vendo? Rins. Tá tanto que ele é comprido, esse nervo, o nervo vago. E aí ele vai levando a resposta autonômica parasimpática para esses órgãos. Lembra do coração? No coração, ele faz o coração bater mais devagar. Ele faz bradicardia, o parasimpático, que segue, a fibra segue aqui no nervo vago. Já lembra no pulmão? Ele faz vasoconstrição, ele fecha ali a passagem do brônquio. Já em intestino, que é no intestino, ele faz acelerar o movimento peristáltico. Tá? Então, se o vago acelera o movimento aqui do intestino, a fibra simpática, que veio lá da cadeia ganglionar simpática, lá na coluna vertebral, lembra que eu falei que ela é paralela
a coluna vertebral, ela vai fazer relaxar o intestino para não ter mais ter um movimento rápido do intestino. Então, lembra que tinha a raiz dorsal, a raiz ventral saindo aqui da coluna vertebral, da medula espinal? Paralelamente, a gente tem uma cadeia que corre, que é a cadeia do tronco simpático, onde tem os axônios, essas fibras, né, eferentes aqui, que correm aqui. E ela tem gânglios, em determinados locais tem gânglio simpático, onde tem sinapse. Sinapse só ocorre em gânglio. E quem sai do gânglio? Um nervo que vai para o órgão, nervo esplâncnico, tá? Então, o tronco simpático, ele corre paralelo ali à coluna e ele vai fazer uma sinapse em algum desses gânglios e sai para dentro da cavidade. Tá vendo? Onde tem essas bolinhas é onde tem gânglio, é onde vai ter sinapse. Teve sinapse, ele corre para um nervo. Aí tem nomes diferentes, né? Por exemplo, nervo esplâncnico maior. Esse é um dos maiores nervos do sistema simpático. Ó. Então, o nervo esplâncnico maior, ele sai aqui da região da coluna torácica, olha, e vai inervar toda a parte do abdômen. Aí a gente tem o nervo esplâncnico menor, que aí já vai para o coração. Lembra que o sistema simpático no coração faz acelerar? Taquicardia? E o nervo vago que tem azul faz relaxar o coração bate mais devagar. Então é só para vocês entenderem. O tronco simpático ele é paralelo à coluna vertebral, ele tem suas fibras aqui específicas, ele corre também a nível de pescoço para fazer uma inervação ali na cabeça, mas a sua origem aqui é tóraco-lombar. E o parasimpático basicamente é o vago. E também a gente tem aqui o par. Deixa eu colocar em maior aumento para vocês verem que estão ali na cabeça, que vai agir nas glândulas lacrimais, glândulas ali na língua, nas salivares, a nível de cabeça, né? Então a gente tem o terceiro par, o óculo motor, né? A gente tem o glossofaríngeo, tá atuando aqui também, e o facial. Tá? Então, o sistema parasimpático são fibras desses 4 nervos. O que a gente mais fala mesmo é do 10º par, né? Que a gente tá relacionado com os órgãos que a gente está trabalhando aqui. No sistema entérico, vocês têm que imaginar que aqui eu tô, como é intestino, a parte de tubulação, eu tenho uma parte interna que é a mucosa, uma parte muscular e uma parte serosa, parte externa dessa tubulação. E eu tenho plexos nervosos aí. Pessoal, esse plexo nervoso, ele vai fazer com que essa tubulação contraia normalmente. Então, a gente não precisa pensar, eu preciso que o conteúdo que está no duodeno vá para jejum, ou que está em jejum que vá para ilho. Não, isso aí é uma forma automática que vai acontecendo tranquilamente. O trânsito corre pela tubulação de uma forma automática. Só que quem está atuando aí não é o sistema nervoso autônomo, não. Quem está atuando aí é o sistema nervoso entérico. É o plexo mioentérico e o plexo submucoso. Eles se contactam um com o outro e vai fazendo essa cadência normal do movimento peristáltico. Aí, se há necessidade de acelerar o processo, aí a gente tem o sistema parasimpático, o nervo vago manda informação. E aí faz aquela contração louca que causa uma diarreia. Ou o sistema simpático vem e deixa mais tranquilo, aí é o contrário, né? Já não tem tanto movimento, leva até perigoso até formar fecaloma. Fecaloma é que as fezes ficam acumuladas ali no reto, não sai, vai ficando desidratado, né? Então vocês
Eu quero que vocês compreendam que o sistema nervoso entérico atua tranquilamente, normalmente, o tempo inteiro ele está atuando, está funcionando super de boa. Agora, caso tenha necessidade de acelerar o processo ou de relaxar, aí o sistema nervoso autônomo entra em ação. Tá? Esse sistema nervoso entérico, pessoal, são fibras nervosas que estão abaixo da mucosa, no plexo submucoso, aqui representado em amarelo, e o plexo mioentérico, que é representado em vermelho. Então, eles se comunicam um com o outro. No mais, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema nervoso. A gente deu uma pincelada de tudo que está atuando nesse sistema, tanto na centralidade como na periferia. E é importante também vocês terem essa noção de sistema nervoso autônomo e entérico.